prezados alunos, prezadas alunas. Eu sou o professor Joébert Nunes, de Direito Penal, de Direito Processual Penal, e nós vamos, então, corrigir as questões de número 62 a 70 do nosso simulado da Guarda Municipal de Canoas. Não é isso? São questões já de concursos anteriores, diversos. Nós mexemos uma que outra coisa em alguma questão, mas exatamente para você praticar, para você ver o seu nível de conhecimento. Ok? Vamos lá então. Vamos para a questão de número 62. A respeito da aplicação da retroatividade da lei no direito penal, assinale a opção correta, a alternativa D. A aplicação da retroatividade da lei é concebível, desde que em benefício do réu como medida de justiça, correto? Nos termos do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, bem como do artigo 2º do Código Penal. Ou seja, quando vem uma lei penal nova em matéria de direito penal, o que é uma lei penal nova? Uma lei publicada no Diário Oficial dispondo sobre matéria de direito penal, sobre crimes e penas. Ela vai só abranger os fatos criminais ocorridos dali em diante. Mas ela pode excepcionalmente retroagir, atingir fatos anteriores à sua vigência. Quando? Quando for uma lei penal nova, melhor para o autor do crime, melhor para o réu. Aí ela vai ser retroativa, ok? Artigo, então, 5º, inciso 40 da Constituição e o artigo 2º do Código Penal. E lembrem, quando vem uma lei penal nova disciplinando um fato criminoso, diminuindo a pena daquele crime, por exemplo, ela é melhor para o autor do crime, ela atinge todos que cometeram aquele crime, inclusive atinge fatos que tenham sentença condenatória transitada e julgado. Tem que ser revista, por exemplo, a pena do réu, tá bom? Lá pelo juiz da vara de execução, que está acompanhando o cumprimento da pena, tá bom? Vamos ver as demais. A aplicação da retroatividade ocorre mesmo em caso de aumento de pena, como forma de garantir a justiça para o réu que tiver cometido o crime após a entrada em vigor da lei mais severa. Claro que não, né? Se vem uma lei penal nova pior, regulando o fato criminoso, ela só vai valer para os fatos ocorridos dali em diante. Quem cometeu o crime sob a vigência de uma lei penal anterior, que estava em vigor até então, vai ser regulada por ela até a sua sentença, durante a sua execução da pena e assim por diante. B. A retroatividade de lei mais benéfica não pode ser aplicada à medida de segurança. Pode sim, tá? Já tem entendimento doutrinário, jurisprudencial, que pode sim. E o que são medidas de segurança? Está regulado no artigo 96 a 99 do Código Penal, quando fica comprovado lá na sentença que o réu é um inimputável. Aí ele não ganha pena, ele ganha medida de segurança, ele vai para tratamento. Uma vez os peritos que o acompanham, dizendo que não mais oferece perigo à sociedade, ele retorna ao convívio social. Mas se vem uma lei nova, disciplinando o prazo, por exemplo, da medida de segurança, diminuindo o prazo de internação, claro que vai retroagir. C. A retroatividade de lei mais benéfica somente será cabível no caso de haver abolício crimes. O que é abolício crimes? Uma lei penal nova que vier a revogar um tipo penal, que vier dizer, ó, isso não é mais crime, tá lá no artigo 2º e no artigo 107, tá, do Código Penal, artigo 107 do Código Penal, onde fala lá sobre a extinção da punibilidade, né? E você vai lá e acompanha a retroatividade da lei penal mais branda, no caso da abolitio criminis, tá? Que diz lá
no 107 quando o fato não for mais do crime. Então, se vem uma lei penal nova dizendo, ó, isso não é mais crime, ela é uma lei penal nova melhor, mais benéfica. Então, ela retroage, beneficia todos cometer aquele fato. Tá? Mas, então, a retroatividade da lei mais benéfica não é somente no caso de abolir o crime, também no caso de uma lei nova que venha abolir, a revogar um tipo penal. Também ocorre a retroatividade dessa lei neste caso. D é a nossa resposta e E, a aplicação da retroatividade da lei é vedada constitucionalmente em qualquer circunstância a fim de garantir a segurança jurídica. Errado, conforme já expliquei, até dei o fundamento legal para vocês, ok? Questão 62, então, corrigida. 63, questão de processo penal, lá do Código de Processo Penal. Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que a 63, alternativa D, a autoridade policial deverá colher informações, lá no depoimento, né, do preso, sobre existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Lá quando a gente estuda prisão em flagrante, que quando o delegado lava um auto de prisão em flagrante, naturalmente está instaurando um inquérito policial. Artigo 304, parágrafo 4º CBP. Tá bom? Vamos ver as demais? A. Se trata de um procedimento administrativo dispensável e disponível. Errado. Ele é um procedimento dispensável, artigo 12 do CBP, mas indisponível, artigo 17 do CBP. O que quer dizer que ele é dispensável? O inquérito policial a gente estuda particularmente do artigo 4º ao 23 do Código de Processo Penal, as regrinhas sobre inquérito. E dispensável porque o MP, para poder processar criminalmente o réu, denunciar, não precisa necessariamente do inquérito. Se ele tiver lá já elementos para poder denunciar, processar o réu, ele vai fazê-lo, sem o inquérito. Ele é dispensável. Mas ele é indisponível. Uma vez instaurado um inquérito policial na delegacia de polícia civil, o delegado jamais pode arquivá-lo de ofício, ele próprio. Ocorra o que ocorrer no âmbito do inquérito policial, tem que remeter à justiça. Tá? Quem vai arquivar, se for o caso, é o Ministério Público lá. Aí não vai denunciar, não vai processar. Não pode o delegado arquivar o inquérito na delegacia. Por isso que ele é indisponível. Não pode dispor, abrir mão. C. Não haverá inquérito policial nos casos de ação penal privada, devendo o ofendido ingressar diretamente com a queixa-crime em juízo. Errado. Nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. A regra é que os crimes sejam de ação penal pública. A exceção é ser de ação penal privada. O que é ser de ação penal pública? Via de regra, quem processa criminalmente o réu é o Ministério Público. Mas tem alguns crimes que quem processa o réu criminalmente é a vítima por meio do seu advogado. A petição inicial que o MP faz para processar o réu é a denúncia. Quando for ação penal privada, é uma queixa-crime, não da petição inicial que o advogado faz. E a Polícia Civil faz o inquérito, seja crime de ação pública, seja crime de ação penal privada, e remete para a Justiça. Tanto que o artigo 5º do CPP diz lá no parágrafo 5º que, quando chegar ao conhecimento da autoridade policial, do delegado de polícia, um crime de ação penal privada, a vítima tem que fazer um requerimento na delegacia pedindo instalação de inquérito. Aí a Polícia Civil faz o inquérito e depois remete à Justiça. Aí a vítima vai por meio do seu advogado processar criminalmente o réu, ajuizando uma petição inicial chamada queixa-crime, com base no inquérito, e ela é chamada de querelante, o réu de querelado. E quando for uma ação penal privada, o MP não é parte no processo, ele atua como fiscal da lei apenas. Letra D, nossa resposta, e o prazo para seu encerramento será de 5 dias, quando o indiciado estiver preso, contados a partir de sua prisão, e de 30 dias quando o indiciado estiver solto ou quando houver indiciado. Errado nos termos do artigo 10 do CBP, tá? Que regula o prazo segundo o qual deve ser ultimado, terminado o inquérito policial uma vez instaurado, tá? Então, corrigimos aí a questão 63, indicando a resposta correta, bem como verificando as demais alternativas.
Questão 64, lei especial. Questão sobre a Lei Maria da Penha. A Lei 11.340 de 2006. A denominada Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica familiar contra a mulher. No que se refere à Lei Maria da Penha e suas alterações posteriores, analise afirmativas abaixo. Então, nós temos que conhecer aqui as regrinhas da Lei Maria da Penha. As regrinhas da Lei 11.340 de 2006. Vamos lá? 1. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar, a autoridade policial, o delegado de polícia civil lá na delegacia de polícia, deverá, entre outras providências, garantir proteção policial, quando necessário. O delegado verifica que é necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público, promotor de justiça e ao Poder Judiciário, o juiz, ambos de plantão. Correto? Artigo 11 da Lei Maria da Penha. 2. A autoridade policial deverá remeter no prazo de 3 dias um expediente apartado, separado do inquérito, ao procurador do município. Não. Com pedido ofendido para a concessão de medidas protetivas de urgência. Não. Artigo 12, inciso 3º da Lei Maria da Penha. Se a vítima quiser medida protetiva de urgência, ela preenche um pedido na delegacia, ela assina, e o delegado remete esse pedido ao juiz no prazo de 48 horas, que vai conceder ou não a medida protetiva. E o inquérito policial vai tramitar. E o que se junta nesse pedido? Está lá no artigo 12, para 1º, 2º, 3º da Lei Maria da Penha. 3. Serão admitidos com meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Correto, correto. Pode juntar nesse pedido para instruir o pedido de medida protetiva de urgência, nesses parágrafos do artigo 12 que eu indiquei. Então, correta, assertiva 3. Assinale a alternativa correta. A alternativa D. Apenas 1 e 3 estão corretas, ok? 65. Não é crime previsto na Lei 13.869 de 2009, Lei do Abuso de Autoridade. Quero lembrá-los, nossos alunos, nossas alunas, nossos espectadores, nossas espectadoras, que esta leizinha aqui é muito importante para o teu concurso de guarda municipal de Canoas. Ela é uma lei nova de 2019 e regula o crime de abuso de autoridade. Quais são as condutas que configuram crime de abuso de autoridade? Quais são as condutas que configuram crime de abuso de autoridade que somente pode ser exercida por quem é uma autoridade, um funcionário público que exerce autoridade, que pode emanar ordens para terceiros, né? Um soldado, um guarda municipal, um delegado, um juiz, um promotor, um oficial de justiça, são todos autoridades para fins penais. E esta lei discrimina quais são as condutas que são crime de abuso de autoridade. Aí o funcionário público cometer esse crime no exercício da função, ou em razão dela, responde um processo criminal e pode também ainda responder um processo administrativo, né? Qual dessas condutas não é crime tipificado na lei? É letra A. O fato de garantir ao preso, durante a lavratura do auto de prisão flagrante, seus direitos constitucionais. Claro que isso não é crime, né? Se um delegado de polícia está lavrando com a sua equipe de agentes um auto de prisão em flagrante de uma pessoa presa em flagrante por crime de roubo lá na delegacia, e o delegado garante ao preso todos os seus direitos constitucionais durante a lavratura do APF, do auto de prisão em flagrante, claro que isso não é crime, né? Essa conduta não é tipificada como crime. Isso é o correto ele fazer. Letra B. Manter preso de ambos os sexos na mesma cela no espaço de confinamento. Isso é crime, está lá no artigo 21 da Lei Maria da Penha. No artigo 21 da Lei do Abuso de Autoridade. C. Invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente ou a revelia contra a vontade do ocupante, imóvel, alheio às suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Também é crime do artigo 22 da Lei do Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019. Você tem que conhecer lá os tipos penais, né? As condutas criminosas dessa lei. D. Constranger, a conduta de constranger sobre violência física ou grave ameaça, uma violência moral,
funcionário ou empregado em instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo hábito tenha ocorrido, com o fim de alterar o local, o momento de crime, prejudicando sua apuração. Esta conduta também é crime chamado abuso de autoridade, por parte da autoridade. Artigo 23 da Lei 13.869 de 2019. E a conduta submeter o preso a interrogatório policial durante período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido, consentir em prestar declarações. E isso também é crime do artigo 18 da Lei 13.869 de 2019. Tá? Basta conhecer a lei, né? A lei é importante para o seu concurso. 66! Questão 66. Conforme dispõe a Lei 10.826 de 2003, a conduta de posse irregular, olha o termo posse irregular de arma de fogo de uso permitido, calibres que são permitidos aos cidadãos portarem, né? Mas tem que ter o porte, tá? Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com a munição legal, sem ter, né, o registro da arma, sem ter o porte da arma, ou ainda no interior da sua residência ou dependência dessa, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa, constitui crime sancionável, cuja pena, com a seguinte pena, letra C, detenção de 1 a 3 anos de multa. É o artigo 12 da Lei de Armas. Olha bem, o artigo 12 da Lei de Armas, Lei 10.826 de 2013, importante para a tua prova, ele traz o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. O que é isso? O indivíduo possui uma arma de fogo de calibre que o cidadão comum pode possuir, 38, 380, mas ele não tem o registro da arma. Isso é crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele está com a arma dentro de casa, mas não tem registro. A pena é 1 a 3 anos. Já o artigo 14 traz o crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, que é a pena de reclusão de 2 a 4 anos de multa. Qual é a diferença no porte? Aí o indivíduo está, por exemplo, portando na rua, na cintura, interior do carro, numa mochila, na mão, uma arma de fogo de calibre permitido, como é o calibre 38, mas sem ter o porte. O indivíduo pode comprar uma arma de fogo de calibre permitido e registra, só pode tê-la em casa. Para levar para a rua, levar consigo, ele tem que ter o porte também. Que aí a pena é reclusão de 2 a 4 anos de multa pelo porte. Então não posso confundir o artigo 12 com o artigo 14. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e o porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Isso nós temos também que saber. A lei de armas, que é a Lei 10.826 de 2003, regula, do artigo 12 ao 21, a parte penal da lei. Como assim a parte penal? A parte penal, as condutas que são crime referente a armas e suas penas. E aqui nessa questão, testa o conhecimento sobre a pena daquele crime, mínima e máxima. Por conseguinte, então, a resposta é C, e a alternativa A, B, D e E estão erradas. Então, antes de mais nada, o candidato, a candidata, tem que ler a legislação. Isso é muito importante. Antes de tudo, pessoal, ler a legislação. E no nosso curso, claro, a gente trabalha com cada um dos tipos penais da lei de armas. Mas aquela parte anterior, lá inicial da lei de armas, regrinhas sobre o registro, sobre o porte, quem pode registrar, quem pode ter porte, isso tudo é importante. A banca examinadora lhe faz assertiva sobre a lei. Então tem que conhecê-la.
Leitura assídua da legislação. Típica essa questão. Basta decorar a pena. Para isso tem que ter estudo, tempo, organização. Tá? Ficou claro essa questãozinha de número 66 aqui para vocês? Pois bem, próxima 67. A Lei Federal número 11.343/2006, a Lei de Drogas, estabelece que se o indivíduo trouxer consigo comprovadamente para consumo pessoal drogas, tá? Sem autorização, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resposta letra B, ficará sujeito, entre outras penas, à pressão civil à comunidade. Artigo 28 da Lei de Armas. Meus amigos, minhas amigas, a conduta de trazer consigo no bolso, por exemplo, drogas, cocaína, maconha, sem autorização, né? Em desacordo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para consumo pessoal é crime, chamado porte de drogas para uso pessoal. Só que é um dos pouquíssimos crimes da legislação penal, que é crime porque a lei fala que é, mas não tem pena de prisão. Se o autor responder um processo criminal por este crime, jamais vai receber pena de prisão, mas é crime, tem natureza penal. Isto pode olhar nesse artigo quais são as penas que o juiz pode dar para este réu na sentença. Essas que estão lá elencadas, dentre elas a prisão civil de comunidade. E os parágrafos desse artigo também são importantes para a sua prova. É um artigo muito cobrado em prova de concurso, quando está lá no edital Lei de Drogas. Lembrando que a parte de prevenção, que é o artigo 1º ao 26 ali da lei, 26A, foi toda alterada em 2019. Tá? As demais, letra A, não ficará sujeita a qualquer tipo de pena errado, só analisando esse artigo. B, a nossa resposta. C, poderá ser punido com a pena de prisão. Não, é um crime, eu falei, para o qual não existe pena de prisão. É uma exceção de direito penal. D, poderá ser obrigado a comparecer ao programa ou curso educativo pelo período de 12 meses. Não. Só analisar esse artigo, os parágrafos, está errado, né? Diz a lei, ficará sujeito, entre outros, a pena de detenção. Não, que detenção é uma das espécies de penas privativas de liberdade, né? Prisão civil, detenção e reclusão. E como não tem pena de prisão, então, logicamente, não tem a detenção, que é uma das modalidades do tipo de pena privativa de liberdade. Pois bem, 67, ok. 68. Segundo o que dispõe a legislação nacional, acerca dos crimes hediondos, que é a lei número 8.072/90, que você estuda lá quais são os crimes considerados hediondos, tá? A resposta, considerando as regras dessa lei, é a alternativa B. O crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente e vulnerável é hediondo, sim. É o artigo 218B do Código Penal e o artigo 1º, inciso 8º da Lei dos Crimes Hediondos considera hediondo esse crime. Professor, o que significa o crime ser hediondo? Que quando o indivíduo cometeu um crime do artigo 1º dessa lei, bem como os do artigo 2º dessa lei, tráfico de drogas, tortura e terrorismo, ele vai sofrer as regras da lei dos crimes hediondos, que são regras mais severas em alguns aspectos, em alguns institutos para este crime. Aí ele sofre a regra da lei dos crimes hediondos, não tem direito a alguns benefícios, tem outros de forma mais difícil, tá? Então aqui nós temos que saber que o artigo 1º dessa lei elenca quais são os crimes considerados hediondos, dentre eles o artigo 218B do Código Penal. 218B. A. O feminicídio não consta do rol dos crimes hediondos. Claro, o feminicídio é um homicídio qualificado, o artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Claro que é hediondo, né? O inciso 5º lá é hediondo, sim. Está no artigo 1º da Lei 8072/90.
B é a nossa resposta. C, o crime de corrupção é definido como hediondo de acordo com o ordenamento jurídico. Não. Nós temos o crime de corrupção ativa, 333 do Código Penal, o crime de corrupção passiva, 317 do Código Penal, e nenhum desses consta como crime hediondo na Lei 80.7290. D, o delito de exposição a perigo, embarcação ou aeronave própria à lei ou praticar qualquer atendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea é hediondo conforme o Código Penal? Não. Não. De novo, quem define os crimes hediondos é a Lei 80.7290 e não consta esse tipo penal lá, tá? É crime pelo Código Penal essa conduta, tá? Tá lá no rol dos crimes contra do título 8 do Código Penal contra a incolumidade pública, do artigo 280 a 285 do Código Penal. Mas não é considerado hediondo por essa lei, que é a Lei 80.7290. E o crime de lesão corporal dolosa em nenhuma de suas modalidades é parecido da lei brasileira hediondo, errado nos termos do artigo 1º da Lei 80.7290, que define ali, por exemplo, ali o crime de lesão corporal gravíssima contra um policial em razão da função, aí é considerado hediondo, né? Então a 68 é a alternativa B. 69. Analise as afirmativas abaixo com fundamento na Lei 9.455 de 77. Fala aqui, né? Na verdade é de 97, muito bem. Que define aos crimes de tortura e das outras providências. 1. Aumenta a pena do crime de tortura de 1/6 até 1/3. Tá? Se o crime é cometido mediante sequestro, correto, a lei do crime de tortura, a lei 9.455 de 97, traz lá esta majorante para o crime chamado tortura. E qual é a conduta que configura o crime de tortura? Artigo 1º dessa lei, tá? Aí tem ali o inciso 1º, o inciso 2º, tá? Depois tem o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, ok? 2. A pena para o crime de tortura, quando resulta a morte, é de 8 a 12 anos, não. Analisando o artigo 1º e parágrafos da Lei 9.455/97, é o chamado crime de tortura qualificado pela morte, que é um crime pré-doloso, né? O dolo da gente era torturar, mas culposamente acabou também matando. O crime é tortura seguido de morte. Analisando essa lei, está errada essa pena. 3. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Correto nos termos, então, de novo, no artigo 1º e parágrafos da Lei 9.455/97. E 4, o condenado por tortura, quando resulta de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. De novo, analisando as regrinhas, tá? As regrinhas da Lei 9.455/97, correta alternativa, então, é a C, tá? São corretas apenas afirmativas 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, tá? Analisando o artigo 1º e parágrafos da Lei 9.455 de 97. 70 e última questão do nosso simulado constitui contravenções penais, previsto no Decreto-Lei número 3.088 de 41. 1. Mendigar por sociedade de cupidez. Esta conduta não é mais contravenção penal. E quais são as condutas chamadas de contravenções penais? Decreto-Lei 3.088 de 41. São espécies de infrações penais, mas a pena de prisão é menor, né? E é da modalidade de prisão simples. Isso tem a ver com o regime inicial do cumprimento de pena quando condenado. Isso era considerado contravenção no termo do artigo 60 desse decreto, mas foi revogado, não é mais. E a lei que o revogou, claro que é uma lei para nova, mais benéfica, né, retroage. 2. Praticar via de fato contra alguém, correto, artigo 21 do Decreto-Lei 3.088 de 41, dá um tapa, puxão de cabelo, né, que não chega a causar lesão, senão ele responde por crime, que é mais grave, de lesão corporal do artigo 129 do Código Penal. Então, a 2 está certo, artigo 21 do Decreto-Lei 3.088 de 41. 3. Servir bebidas alcoólicas a criança ou adolescente. Isso não é contravenção. É crime lá do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Lei 8.069 de 90. Tá? E os crimes lá começam no artigo 225. Tá?
tá? Vai até o 244B lá da Lei 8.069 de 90, os crimes contra criança e adolescente, do Estatuto da Criança e Adolescente, são crimes. 4, fingir-se funcionário público, a conduta de se passar por funcionário público, não ser, é contravenção penal, artigo 45 do Decreto-Lei 3.688 de 41. Está correto que você afirma em 1 e 4 apenas, né? Ou melhor, 2 e 4 apenas. A alternativa D é a nossa resposta. Então, encerramos o nosso simulado da Guarda Municipal de Canoas, né? Nossos alunos, nossas alunas que estão conosco fazendo o curso, se preparando para ser Guarda Municipal de Canoas. Excelente concurso, nossos espectadores, nossas espectadoras. Convidamos a todos a fazer parte desse grupo, estudando com seriedade, com transparência, com garra, com força, que nós vamos alcançar a aprovação do concurso público. É um excelente concurso, vale a pena o esforço, né? E aqui é um simulado de presente aí para vocês praticarem a matéria, né? Verem como é que estão no conteúdo, né? E lá no nosso curso, durante a aula, seja presencial, seja por EAD, nós vamos sanando as dúvidas dos nossos alunos. Logo, pessoal, bons estudos e um forte abraço a todos.